Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos estudar sobre o número dos substantivos. Vamos lá começar? Bem, pessoal, a gente já estudou que os substantivos, eles podem se flexionar de acordo com gênero, que pode ser masculino ou feminino, certo? Vimos também que pode se flexionar de acordo com grau, aumentativo ou diminutivo. E agora nós vamos estudar sobre o número dos substantivos. Vamos ver que os substantivos também se flexionam de acordo com o número. Mas, quando eu falo de número, o que a gente vai falar de número na língua portuguesa? É basicamente isso aqui, ó. O número, ele pode ser singular ou pode ser plural, certo? O que é que isso quer dizer? Que os substantivos, eles podem estar tanto no singular como também no plural. E qual é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Quando a gente fala que um substantivo ele está no singular, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Singular, vamos ler aqui comigo. Designa apenas a um ser. Ou seja, os substantivos vão estar no singular quando estiver apenas se referindo a um único ser, ok? E no plural, ó, plural, agora aqui comigo. Designam a mais de um ser. Certo? Ou seja, no plural eu vou me referir a mais de um ser, vários seres, ok? Vamos entender aqui nos exemplos. Olha só. Casa, casas. Flor, flores. Cão, cães. Observem que quando essas palavras e substantivos aqui estão no singular, significa que está falando apenas de um ser. Quando eu falo casa, eu me refiro a uma única casa. Quando eu falo flor, eu me refiro a uma única flor, certo? Quando eu falo cão, eu me refiro a um único cão, certo? Então, singular, eu vou me referir apenas a um ser, ok? Plural, vai ser a vários seres, né? A mais de um ser. Então, ó, plural de casa, casas. Quando eu falo casas, eu estou falando de uma casa? Não, eu estou falando de várias casas, certo? De duas ou mais, ok? Quando eu falo flores, eu falo de uma flor? Não, eu falo de várias flores, de duas flores ou mais, certo? Quando eu falo cães, eu falo de um cão só? Não, eu falo de dois ou mais cães. Então, ó, singular dá a ideia de um único ser, plural dá a ideia de vários seres, certo? Ok, pessoal? Mas eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisinha aqui. Vamos lá. Preste atenção aqui. O plural de casa, eu tenho aqui casa, ficou casas. O que foi que mudou aqui nessa palavrinha, nesse substantivo? Eu acrescentei um S. Então, o que mudou foi o S em casas. Vamos analisar flor agora. Flores. O que foi que mudou nessa palavra? Eu acrescentei o quê? ES. Ó, vamos ler flor sem ES aqui, ó. Flor. Flores. Flores. Certo? Eu acrescentei o ES no final, para me referir ao plural. Cão agora, certo? Tem aqui, ó, cão. E agora, no plural, ficou cães. Observe que aqui, ó, nessa palavrinha já mudou. Ao invés de cão, ficou ães, certo? Existem algumas regrinhas específicas para que a gente possa passar alguns substantivos do singular para o plural, para que a gente possa fazer essa flexão aí, certo? Vamos analisar essas regrinhas aí no vídeo? Observa aí o esquema. A primeira regrinha é quando o substantivo termina em vogal ou ditongo. Analisando primeiro, quando termina em vogal, a gente só vai acrescentar o S no final. Por exemplo, carro, carros, louça, louças, copo,
copos, certo? Mas quando for um ditongo, haverá algumas situações diferentes. Por exemplo, você poderá acrescentar apenas o S, ou quando terminar com o ditongo ão, você vai mudar para ões, ou também você vai mudar para ães. Há 3 aí opções, por exemplo, cidadão, cidadãos, leão, leões, cão, cães. Em cidadãos, eu apenas acrescentei o S. No substantivo leão, foi mudado, tá? Para leões, ou seja, de ão foi para ões. E no substantivo cão, foi mudado de cão para cães, o plural de cão, cães. Mas tem algumas observaçõezinhas que vocês têm que ficar atentos, tá? Por exemplo, mão só admite um único plural, mãos, certo? Alazão já admite mais alguns plurais. Por exemplo, alazões ou alazãos. As duas formas estão corretas, ok? Aldeão também permite mais de uma forma. Pode ser escrito aldeãos, aldeões ou aldeães. Essas 3 formas aí estão corretas e são algumas exceções para esta regra. Segunda regrinha: os substantivos terminados em M, troca-se o M, tá? Por NS. Por exemplo, álbum, álbuns, jovem, jovens, som, sons, certo? Próxima regra: quanto àquelas terminadas em R ou Z, acrescenta-se o ES no final. Por exemplo, catéter, catéteres, açúcar, açúcares, raiz, raízes, repórter, repórteres, par, pares, rapaz, rapazes e assim sucessivamente. Se terminar com R ou Z, a gente só vai acrescentar o ES no final. Próxima regrinha: quando o substantivo ele termina em S e forem palavras oxítonas, ou seja, aquelas palavras que têm a última sílaba mais forte, vamos acrescentar o ES. Por exemplo, freguês, fregueses, inglês, ingleses, certo? Agora, nas palavras que não são oxítonas, fazem o plural com o acréscimo de um artigo. Por exemplo, pires. Observe que esse substantivo, pessoal, ele tem o S no final, independente se está no plural ou no singular, certo? Então, como é que eu vou identificar o plural dele? Nós vamos precisar dos artigos, então, pires, no plural ficará os pires. Lápis, no plural ficará os lápis. Ônibus, no plural ficará os ônibus. Então, tem que ter a presença do artigo para identificar o plural, certo? Próxima regrinha: quando os substantivos eles terminam em ao, el, ol, i, u, essas terminaçõezinhas aí, e acrescenta is. Por exemplo, canal, canais, túnel, túneis, anzol, anzóis, certo? Mas vamos para novamente uma observaçãozinha aí, certo? Mal, a terminação de mal é ao, certo? Mas não vai ficar mais, não. Será males, ok? A mesma coisa com cônsul. Cônsul, o plural de cônsul, apesar de ter a terminação u, o L, ficará cônsules. Mas se os substantivos terminam em iu e eles forem oxítonos, ou seja, tendo a última sílaba mais forte, acrescenta is. Por exemplo, febril, febris, canil, canis, barril, barris. No entanto, se eles forem paroxítonos, ou seja, tendo a penúltima sílaba mais forte,
terá o seu plural formado trocando a terminação -io por -eis. Por exemplo, fóssil, fósseis, projétil, projéteis. Ok, pessoal? Vamos para mais uma regra. Quando termina em x, para indicar o plural, nós vamos precisar acrescentar o artigo também. Por exemplo, tórax, no singular, no plural ficará os tórax. O látex, os látex. E por último, pessoal, quando termina em N, acrescenta um S. Por exemplo, hífen, no plural, hífens. Éden, no plural, édens. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like, façam a atividade e as anotações necessárias sobre todo o tema que vocês viram no vídeo, tá? Não esqueçam disso. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!